Olá, meus queridos. Então agora é o exercício 9 da série 3. Vamos lá? Fé, coragem? O exercício é o seguinte. Uma garrafa térmica cuja capacidade térmica não pode ser desprezada. Essa é aquela situação vivenciada pela gente no nosso laboratório, na atividade lá do frango com a batata. Quer dizer, a gente não podia desprezar a capacidade térmica daquele calorímetro. O que está acontecendo aqui? Contém 280 gramas de água. A temperatura do sistema garrafa e água é de 30 graus Celsius. Então, nessa situação inicial, aqui, ó, a garrafa, eu estou representando dessa forma, e a água lá dentro está todo mundo na mesma temperatura, 30 graus Celsius. E eu tenho uma massa de gelo de 70 gramas de gelo. Gelo feito do quê? Gelo feito de água. Só que ele está no estado sólido. E essa massa de gelo está colocada aqui, ó, é colocada na garrafa. Sabe-se que o calor específico da água no estado líquido é de 1 caloria por grama grau Celsius e que o calor latente de fusão da água é de 80 calorias por grama. Quer dizer, o gelo, para derreter, precisa receber 80 calorias para cada grama que ele tiver. Como a gente tem 70 gramas, tem 70 vezes essa quantidade de calor. Considerando que o sistema garrafa e água-gelo é adiabático, o que significa adiabático? Adiabático é o seguinte, que todo o calor trocado é apenas entre esses corpos, ou seja, não troca calor com o meio externo. Adiabático é não trocar calor, é reação, é uma transformação onde não há calor trocado. E que a pressão é de 1 atmosfera, e que a temperatura de equilíbrio vale 10 graus Celsius. Então ele deu para a gente a temperatura final disso aqui, ó, 10 graus Celsius. Qual é a capacidade térmica da garrafa? Ele quer saber a capacidade térmica, algo que vocês calcularam no calorímetro naquele primeiro exercício que eu dei da nossa atividade, da comida lá, beleza? Então vamos em frente, vai. O que está acontecendo aí? Bom, a situação inicial os dados são esses daí. Né? A água, 30 graus Celsius, a garrafa na mesma temperatura, 280 gramas de água e 70 gramas para o gelo, só que ele está no estado sólido, está geladinho, 0 graus Celsius. O que a gente faz? Coloca o gelo dentro da garrafa. E aí o que acontece, né? Vamos fazer uma análise. No exercício anterior a gente fez um gráfico, tinha um gráfico lá onde a gente via quem perdia calor, quem ganhava calor. Aquele gráfico lá é útil, ele ajuda a gente a entender bastante o que está acontecendo. Então veja só, vou representar simultaneamente nesse gráfico essa situação aí, né? Vamos ver. Enquanto o gelo derrete, tá vendo? O gelo derretendo, a água já começa a diminuir sua temperatura. Então o que aconteceu aqui? O gelo derreteu. Se ele mudou de fase, mandou do estado sólido para o estado líquido, ele não muda temperatura. Ele recebe calor e não esquenta. Ele recebe calor e derrete. Já a água não. A água cedeu calor para ele, por isso que sua temperatura caiu. Então nós estamos nessa etapa que o nosso gelo foi derretido, tá? Olha lá. Estava o gelo sólido, o gelo derreteu. Enquanto derreteu, virou líquido. Pronto. O gelo virou líquido, mas continua 0 graus Celsius. Já a água está mais fria, mas ainda não estão nos 10 graus Celsius, justamente porque o gelo ainda está 0 graus Celsius. Significa que a água vai esfriar mais e o gelo vai esquentar. É o que vai acontecer na próxima etapa. Então, se você observar aqui, as temperaturas diferentes, elas vão ficar iguais. Então, elas vão ficar iguais enquanto nos 10 graus Celsius é isso que vai acontecer. O gelo aquece, o gelo já a água aquece e a água termina de esfriar. Pronto, essa é a situação final que aconteceu no nosso probleminha aí. Bem, agora vamos lá. O que está acontecendo? Eu vou chamar o seguinte. A água cede todo o calor. E todo o calor que a água cede é para derreter o gelo, que eu vou chamar calor A, e para aquecer o gelo, a água do gelo, que eu vou chamar de calor B. Bem? Então vamos lá. A soma de todo o calor recebido com todo o calor cedido vai ser igual a 0. Quem que recebeu o calor? O gelo para derreter, a água do gelo para esquentar e o calor cedido pela água. Então nós estamos nessa situação. Calor para derreter o gelo é a massa do gelo vezes o seu calor latente de fusão. Calor para aquecer a água do gelo é a mesma massa de gelo que virou água, calor específico, variação de temperatura.
E o calor cedido pela água? É a massa dela, calor específico, mais a variação da temperatura. Só que a gente não pode esquecer que esse calor cedido também foi pela garrafa. A garrafa, ela interfere. Então, ela que estava quente nos 30 graus Celsius, tem uma parcela de calor dela aqui também, que é a massa da garrafa vezes o calor específico da garrafa vezes a variação da temperatura. Bom, vamos substituir por números. E essa parte aqui, isso daqui para nós, vai virar a nossa... Isso tudo aqui. O que é isso tudo aqui? É a nossa capacidade térmica da garrafa, que é a pergunta do problema. Então, continuando aí, substituindo por valores, 70 massa de gelo, 80 variação, o calor latente do gelo. Aqui, massa de gelo, que virou água, vezes sua variação da temperatura. Massa de água original, pela sua variação de temperatura. E aqui, a capacidade térmica da garrafa, vezes a sua variação de temperatura. Resolvendo essas continhas aí, nós vamos chegar que a capacidade térmica da garrafa vai ser igual a 35 calorias por grau Celsius. Portanto, para nós, aqui, alternativa E. Beleza? Forte amplexo para vocês. E se der, eu mando rapidinho já o próximo exercício. Valeu!